Em 15 de setembro de 2003, na cidade costeira de Port Ciaran, ocorreu uma descoberta que abalou toda a cidade. Tudo começou com uma operação de busca comum, organizada depois que se soube de um desaparecimento. As autoridades locais decidiram verificar a estação baleeira abandonada no Recife Negro, um lugar que há muito tempo permanecia esquecido e ignorado. Quando o grupo de busca penetrou no porão inundado do prédio antigo, eles se depararam com algo que imediatamente atraiu sua atenção. O lugar estava esquecido e escuro, e não havia nada que pudesse prepará-los para o que estavam prestes a encontrar. À primeira vista, tudo parecia um lugar comum para velhos destroços e coisas abandonadas. Mas entre o lixo jazia uma descoberta que imediatamente levantou questões. O corpo pertencia a um menino de 9 anos, e sua descoberta foi um verdadeiro choque. Ele foi encontrado naquele lugar que ninguém esperava. A identidade da vítima e as circunstâncias sob as quais ele chegou lá permaneciam desconhecidas naquele momento. Mas as pistas que os investigadores descobriram não deixavam dúvidas de que aqui havia acontecido algo mais que uma simples coincidência. No protocolo do primeiro oficial foi registrado que no local foram encontrados sinais de que algo claramente havia acontecido com a pessoa. E tudo isso não podia ser explicado por uma tragédia comum. No início parecia um acidente, mas a cada passo da investigação ficava cada vez mais evidente que tudo era muito mais complexo. Quem esteve aqui? Por que precisamente aqui? Este lugar, que uma vez esteve vivo e cheio de pessoas, tornou-se o centro de uma tragédia. Logo se soube que o menino desaparecido esteve no local 2 dias antes, mas não havia rastros de sua presença. Exceto esta descoberta misteriosa, as respostas às perguntas não vinham facilmente. Os policiais locais e investigadores começaram a estudar as pistas e coletar informações para descobrir o que aconteceu nos últimos dias antes do desaparecimento. O corpo foi encontrado no local, mas agora todos entendiam que o caso era muito mais profundo do que parecia inicialmente. Nesta etapa da investigação ainda restava muito a esclarecer. Os próximos passos deveriam ser tomados para entender o que levou a esta tragédia. O verão de 2003 em Port Ciaran não foi tão incomum. A pequena cidade costeira, vivendo sua vida medida, não esperava de forma alguma que sua tranquilidade fosse perturbada. Naqueles dias, os adultos se ocupavam de assuntos cotidianos. Pescadores consertavam redes, comerciantes abriam lojas e aposentados passeavam pela manhã no calçadão, contando histórias do passado. A vida seguia seu curso e nada prenunciava desgraça. No entanto, a cada dia ficava mais evidente que este mundo não era tão tranquilo. A cidade estava literalmente tomada por um jogo que se tornou algo mais que simples entretenimento. Alguns falavam dele com entusiasmo, outros com perplexidade, mas todos reconheciam. Ele havia conquistado Port Ciaran. O jogo foi chamado de Pedras Sussurrantes e rapidamente se tornou uma verdadeira sensação urbana. Os jogadores, que não eram apenas crianças, mas também adultos, contavam como numa manhã encontravam uma pedra no lugar mais inesperado, sob uma árvore, num barco velho, num celeiro abandonado. Na pedra estava desenhado um símbolo que servia como pista. Levava a um novo esconderijo onde havia a próxima tarefa. E assim, passo a passo. Tudo começava com tarefas simples e inofensivas. Deixe uma flor no túmulo do marinheiro desconhecido. Ou conte os barcos no porto. Essas tarefas pareciam absolutamente seguras e não causavam preocupação especial a ninguém. Logo, as pedras sussurrantes se tornaram parte da vida cotidiana da cidade. As pessoas iam e vinham sem prestar atenção aos sinais secretos deixados nos lugares mais inesperados. Parecia que era simplesmente uma ocupação fascinante da qual podiam participar todos que quisessem se sentir parte de algo maior. Mas quem estava por trás deste jogo? Quem era este misterioso guardião dos segredos que deixava pedras com símbolos enigmáticos? A esta pergunta ninguém podia dar resposta. Tudo o que se sabia, os jogadores encontravam pedras, resolviam enigmas e iam ao próximo esconderijo. Tudo parecia algo completamente inofensivo, e ninguém esperava que o jogo levasse a tais consequências. Não obstante, por mais inocente que parecesse,
Na história de Port Ciaran, já havia uma pessoa para quem o jogo se tornou não simplesmente um passatempo, mas algo muito mais importante. Finn O'Connell, de 9 anos, era um verdadeiro fã das pedras sussurrantes. Seu irmão, Liam, de 12 anos, lembra como Finn estava literalmente obcecado pelo jogo. Ele não conseguia parar, procurava constantemente novas pedras e novas tarefas, sonhando ser o primeiro a chegar até o fim. Finn tinha certeza de que conseguiria resolver todos os enigmas e chegar até a final. Mas essa aspiração à vitória o levou a um lugar do qual não sabia tudo. Naquele momento, ninguém podia prever que um dia este jogo, que parecia inofensivo e divertido, mudaria o curso de toda a vida da família O'Connell. E que por trás daquelas pedras que ele procurava se escondia não simplesmente uma aventura, mas algo muito mais perigoso do que alguém poderia imaginar. Em 12 de setembro de 2003, 2 dias depois de Finn O'Connell ter encontrado a última pedra, sua vida já não era como antes. Essa pedra era especial. Era a última etapa do jogo que prometia ser a culminação de todas as buscas. Ela foi encontrada no lugar mais inesperado, onde ninguém poderia ter esperado descobrir um esconderijo. Nela estava escrito um novo símbolo que levava à última tarefa. Velha estação baleeira, à meia-noite. Coração do guardião. Finn entendia que este era o passo final em sua aventura. Ele estava tão perto de se tornar o primeiro a completar o jogo. Mas ninguém sabia que este passo o levaria à tragédia. A última pedra foi encontrada por ele sozinho. Foi uma decisão fatal. Embora Liam, seu irmão mais velho, tentasse dissuadi-lo, Finn, como sempre, estava cheio de determinação para levar o assunto até o fim. Liam lembrou, como disse a Finn, que era melhor ficar em casa, que o prédio velho no Recife Negro não era o lugar para estar à noite, especialmente sozinho. Mas como frequentemente acontece em tais casos, Finn não o escutou. Ele tinha seu próprio caminho e queria percorrê-lo sem pensar nas consequências. Quando Liam soube que seu irmão havia desaparecido, tudo ficou claro. Ele não podia acreditar que Finn pudesse se arriscar tanto. Mas era tarde para mudar algo. Quando tarde da noite de 13 de setembro Liam acordou e percebeu que Finn havia saído, o coração se apertou de horror. Ele imediatamente entendeu que aquele havia ido lá, a velha estação baleeira, para cumprir a última tarefa. Liam, entendendo todo o perigo da situação, imediatamente correu para os pais. Mas eles apenas começavam a entender o que havia acontecido. Pela manhã, quando em 13 de setembro às 8 horas os pais O'Connell se aproximaram do quarto de Finn, descobriram que a cama estava vazia. O pensamento inicial de que ele poderia ter simplesmente saído para passear imediatamente cedeu lugar ao pânico. A mãe, Moira, sentiu que algo estava errado. Ela tinha certeza de que algo não estava certo. Sean, o pai, tentava acalmá-la, mas não conseguia esconder sua ansiedade. A cada minuto ele percebia que seu filho havia desaparecido. Neste momento ficou claro para os pais que seu menino não voltaria tão simplesmente. Esta não era aquela desaparição que se pode explicar por acaso. Por várias horas, todas as tentativas de encontrá-lo foram infrutíferas. A mãe ligava para todos os lugares. O pai inspecionava as ruas locais, perguntando a todos se alguém havia visto Finn. Mas nenhuma das tentativas de busca deu resultado. Às 8h30, Sean O'Connell apresentou oficialmente uma denúncia na polícia. Ele não podia mais esconder sua ansiedade. Isso não era simplesmente um passeio. Era um desaparecimento por trás do qual se escondia algo mais sério. Neste momento, começou a fase oficial da investigação. A polícia imediatamente começou a procurar possíveis pistas, tentando entender para onde Finn poderia ter ido. A probabilidade de que ele tivesse ido procurar a próxima tarefa do jogo ficava cada vez mais evidente. Toda a cidade conhecia as pedras sussurrantes, e agora isso se tornou a linha principal de investigação. É interessante que a polícia não tinha informações sobre quem poderia ser o organizador do jogo. No entanto, o que aconteceu com Finn exigia mais que uma simples investigação de busca comum. A história se tornava cada vez mais sinistra a cada novo passo. O grupo investigativo começou o trabalho imediatamente após a apresentação da denúncia oficial de desaparecimento.
A polícia, entre outras coisas, verificava possíveis lugares para onde Finn poderia ter se dirigido. E a primeira coisa que atraiu atenção era a trilha costeira que levava à estação baleeira abandonada. No local do incidente, imediatamente descobriram uma cadeia de pegadas deixadas por sapatos infantis. As pegadas levavam diretamente ao prédio velho no Recife Negro, o que apenas confirmava as suspeitas. O menino esteve aqui, mas o mais surpreendente era que esta pegada estava solitária. Não havia muitas pegadas. Elas não se dispersavam para os lados, mas levavam diretamente para onde se devia esperar. Aos cantos escuros desta estação, há muito esquecidos pelas pessoas. A polícia examinava metodicamente o território, cada centímetro era importante. A investigação começou com o estabelecimento de fatos. Um dos primeiros passos foi o exame da própria estação, bem como do território adjacente num raio de 50 metros. Cada recanto foi verificado, cada esquina e fenda foram investigadas, mas por enquanto tudo parecia não tão importante. O prédio velho estava coberto de ferrugem e musgo. Suas paredes não lembravam nem passos humanos nem rastros de vida. Mas no final deste caminho, no porão inundado, descobriram algo que imediatamente fez a polícia prestar atenção. Não longe do lugar onde foram descobertos os restos, jazia um pedaço enferrujado de cano metálico. Isso foi a primeira coisa que podia estar relacionada com a possível causa do ocorrido. Esta ferramenta não era parte da decoração usual da estação e contrastava fortemente com o ambiente circundante. Os policiais começaram a relacionar este objeto com eventos que poderiam ter levado à tragédia, embora naquele momento ainda não soubessem todos os detalhes. Era estranho que o cano estivesse precisamente ali onde poderia ter se tornado instrumento de violência. No entanto, isso não era suficiente para tirar conclusões definitivas. Enquanto isso, as buscas continuavam, e eis que no final do porão, bem na borda da água, foi encontrado outro objeto que poderia dar respostas importantes. Era uma pedra marinha lisa, à primeira vista não se distinguindo em nada de outras pedras que eram usadas no jogo Pedras Sussurrantes. Mas ao contrário de todas as outras, esta pedra não tinha símbolo que era característico de todas as anteriores. Esta pedra estava desprovida do sinal misterioso, o que a tornava estranha e incomum, como se alguém a tivesse deixado para alguém na prova final. A polícia imediatamente entendeu que isso podia ser um elemento-chave da investigação. Esta pedra era tão importante quanto todas as anteriores, mas a distinguia uma particularidade: a ausência de símbolo. Ela era, parece, o último elemento do jogo, o último marco que Finn devia passar. A pedra se tornou uma espécie de ponto sem retorno. Indicava que o menino havia alcançado seu objetivo no jogo e estava precisamente onde devia estar. A investigação concluiu que a ligação entre o jogo e o ocorrido era mais que evidente. A pedra encontrada no porão indicava claramente que Finn havia completado sua busca. Mas este fato não deixava lugar para dúvidas. Se ele estava aqui, o que havia acontecido depois? Esta descoberta se tornou um momento decisivo na investigação, pois ficou claro: o jogo não apenas foi parte dos eventos, mas levou ao desfecho trágico. A ligação direta entre as pedras sussurrantes e o ocorrido agora era impossível de ignorar. As perguntas começaram a encontrar respostas, e a investigação podia proceder à análise posterior de quem estava por trás do jogo e o que realmente levou a estes eventos. A investigação continuava procurando respostas às perguntas que apareceram depois que foi estabelecida a ligação entre o jogo e os eventos trágicos. Agora a atenção estava concentrada no lugar concreto, a velha estação baleeira onde tudo aconteceu. No entanto, além do exame do próprio prédio, a polícia começou a se perguntar: quem mais poderia estar por perto naquele momento? Os habitantes locais interrogados pelos investigadores apontaram para uma pessoa que frequentemente se encontrava nos arredores, mas sempre se mantinha afastado. Era um homem chamado Cormac. Ele vivia numa cabana de vigia localizada a apenas 200 metros da estação, e segundo os vizinhos, levava uma vida bastante solitária. À primeira vista, parecia uma pessoa comum, mas seu comportamento causava certa preocupação aos locais. Alguns contavam que Cormac mais de uma vez notava crianças passeando por perto, e não hesitava em expressar seu descontentamento.
Ele podia expulsá-las rudemente do território ou avisar para que fossem embora. Os testemunhos dos habitantes não eram os únicos que confirmavam seu comportamento estranho. As crianças interrogadas contaram que Cormac frequentemente as expulsava se elas se encontrassem muito perto da estação abandonada. Um dos momentos mais marcantes foi o caso quando um dos meninos contou como foi literalmente empurrado para fora do território depois de tentar olhar dentro do prédio velho. Cormac disse a ele: "Saiam daqui, ou chamo a polícia." Essas palavras, registradas nos protocolos, deixaram rastros de ansiedade. Cormac claramente não estava disposto de forma amigável, e sua dureza no trato com as crianças locais apenas aumentava as suspeitas. Suas ações se tornaram especialmente suspeitas quando se descobriu que Cormac se encontrava muito perto do local da tragédia. Ele era parte deste lugar, mas seu comportamento fazia a investigação duvidar de sua inocência. Ele podia saber mais do que permanecia na superfície, e os investigadores começaram a considerá-lo um elo importante na investigação. A polícia, acompanhando atentamente suas ações e analisando todos os testemunhos, chegou à conclusão de que seu comportamento era suficientemente suspeito para começar uma investigação em sua direção. A proximidade do local do incidente, a hostilidade em relação às crianças e suas ações estranhas no território, tudo isso se compunha num quadro que apontava para o possível envolvimento de Cormac no que estava acontecendo. A investigação decidiu que isso era suficiente para um interrogatório oficial. Em 17 de setembro, Cormac foi detido. Ele foi transportado para a delegacia de polícia para realizar um interrogatório oficial. A polícia esperava que isso ajudasse a esclarecer os eventos misteriosos e, possivelmente, revelasse o que estava por trás da tragédia no Recife Negro. Mas isso era apenas o começo. A investigação continuava aprofundando nos detalhes do jogo que se tornou o elemento central da investigação. À primeira vista, as pedras sussurrantes podiam parecer um entretenimento inofensivo, mas agora estava claro que tudo isso não era casual. A polícia começou a procurar quem podia estar por trás disso. Para começar, decidiram voltar às tarefas e tentar entender como foram elaboradas. Liam O'Connell, irmão de Finn, desempenhou um papel importante neste processo. Ele ajudou a compor um mapa de todos os lugares conhecidos onde foram encontradas as pedras e descrições de cada tarefa. Quanto mais Liam compartilhava suas lembranças, mais a investigação começava a tomar forma. Estudando todas as tarefas, os investigadores notaram que seu caráter não era casual. Cada tarefa tinha referências evidentes à história local e ao folclore. O nível de conhecimentos que se exigia para compor tais enigmas era verdadeiramente profundo. Não eram brincadeiras simples ou quebra-cabeças que crianças poderiam inventar. Cada tarefa, desde procurar uma flor no túmulo do marinheiro desconhecido até contar barcos no porto, estava relacionada com eventos reais e figuras do passado de Port Ciaran. Isso só podia saber uma pessoa que estava profundamente no assunto, uma pessoa que estudou por muito tempo a história local. Tudo isso apontava para uma pessoa. Embora não houvesse pistas diretas, os investigadores tiveram uma hipótese. Alguém que possuísse tais conhecimentos e interesse pela história poderia ser o organizador do jogo. No entanto, para estabelecer exatamente quem estava por trás disso, era necessário estudar as pistas materiais. A polícia continuava procurando rastros. Era importante entender de onde vieram as próprias pedras que eram usadas no jogo. Todas essas pedras, seixos marinhos lisos, pareciam comuns. Elas foram encontradas na costa de Port Ciaran, e nada denunciava seu caráter incomum. No início, os investigadores pensaram que isso podia ser uma pista importante, mas logo ficou evidente que as pedras eram simplesmente parte da natureza, não se distinguindo em nada de muitas outras. Elas não podiam dar as respostas que tanto procuravam. No entanto, havia um momento que não dava sossego. As pedras nas quais estavam desenhados os símbolos não eram simples. A única pista que restava era a tinta com que estavam aplicados os símbolos. Ela se distinguia claramente de tudo que a natureza comum poderia usar. Era um rastro artificial. As pedras foram enviadas para exame para descobrir que tipo de tinta era e quem podia tê-la usado. Esta pista podia se tornar a chave que revelaria a identidade do organizador do jogo. Paralelamente a isso,
Psicólogos começaram a trabalhar com a polícia para compor um retrato psicológico do possível criminoso. Com base nos dados obtidos, se entendia que diante da investigação estava uma tarefa complexa. Os perfiladores distinguiram vários traços característicos. O criador do jogo é uma pessoa educada, com conhecimentos profundos em história, mas ao mesmo tempo solitária e com desejo de controlar os que a rodeiam. Ele não buscava reconhecimento, mas antes desfrutava do processo de manipulação. A análise do retrato psicológico ajudou a reduzir o círculo de suspeitos. A investigação começou a olhar para historiadores locais, bibliotecários, funcionários de arquivos e museus. Essas pessoas eram as que podiam possuir os conhecimentos necessários para criar tal jogo. Isso reduziu o campo de busca. E agora a investigação foi em outra direção. Em 17 de setembro, depois de vários dias de espera, Cormac foi levado à delegacia de polícia para interrogatório. Ele se comportava de forma contida, mas a tensão em seu comportamento era notável. A polícia, há muito decepcionada com seu comportamento antissocial e hostilidade em relação às crianças locais, se preparava para uma conversa difícil. As perguntas que os investigadores faziam já estavam preparadas de antemão e tentavam revelar o que se escondia por trás de sua atitude dura em relação aos que frequentemente visitavam a estação abandonada. Cormac começou negando categoricamente sua participação no ocorrido. Ele assegurava que não tinha nada a ver com o incidente e que tudo o que sabia sobre ele era apenas o que havia escutado de outras pessoas. Em seu rosto havia uma expressão que se podia interpretar como agressão defensiva, e isso apenas aumentava as suspeitas dos investigadores. Cormac afirmava que não sabia quem podia estar por trás disso e por que isso podia ter acontecido precisamente com quem se encontrou naquela situação terrível. No entanto, apesar desta negação, seus testemunhos eram confusos. Ele constantemente evitava respostas precisas, especialmente quando os investigadores tentavam descobrir suas ações na noite de 12 para 13 de setembro. Suas palavras sobre ter passado a noite como qualquer outra pareciam pouco convincentes. Ele não conseguia lembrar exatamente o que fazia naquele momento quando, como se descobriu depois, Finn se dirigiu à estação baleeira. Todas suas afirmações sobre aquela noite eram contraditórias. Ele dizia algo sobre seu hábito de ir à floresta e passear, mas assim que lhe perguntavam o que havia feito naquela noite, seu relato se tornava ainda menos definido. Os investigadores não podiam deixar de notar como estranhamente ele reagia às perguntas relacionadas com sua atitude em relação às crianças. Quando lhe perguntaram por que expulsava tão persistentemente os adolescentes locais do território, ele respondeu que todas aquelas ruínas eram perigosas e temia que alguém pudesse se machucar. Esta era uma versão que ele mesmo chamava de lógica, mas sua explicação soava como tentativa de justificar suas ações. Por um lado, sua preocupação parecia sincera, mas por outro, não podiam deixar de surgir dúvidas. Por que então o tomava tão facilmente a rudeza na comunicação com os que simplesmente vagavam por perto? O território é perigoso. Ruínas. Eu temia que alguém se machucasse. Esta foi sua citação direta, registrada no protocolo. Mas mesmo ali, suas palavras permaneciam vagas. Se ele realmente se preocupava tanto com a segurança de outros, por que sua abordagem às crianças era tão hostil? Sua rudeza, sua recusa até de falar normalmente, tudo isso parecia ser uma forma de prevenir um acidente, como ele mesmo dizia. Ele afirmava que apenas desta forma podia protegê-las do perigo. Mas os investigadores tinham cada vez mais perguntas. Para que reagir assim às pessoas, se seu objetivo é ajudá-las? A cada nova resposta de Cormac, as dúvidas sobre suas palavras apenas cresciam. Não era surpreendente que os investigadores continuassem mantendo-o no foco. Ele assegurava que naquela noite tudo estava bem, que absolutamente nada o preocupava e que estava em algum lugar distante. No entanto, no final do interrogatório, ele fez um movimento inesperado. Ele declarou que passou toda a noite fora da cidade, o que podia confirmar seu álibi. Segundo suas palavras, ele estava no aniversário de um parente no pub Lobo do Mar, localizado a 25 quilômetros de Port Ciaran. Esta declaração podia se tornar um momento decisivo. Se seu álibi realmente se confirmasse, isso significaria que ele não podia estar no local do crime. Mas os investigadores podiam acreditar nele?
Sua versão permanecia para a polícia em certo sentido como uma boia salva-vidas. Por um lado, o álibi de Cormac abria para a investigação uma chance. Por outro, não resolvia todas as questões. Ele podia mentir e esconder algo importante. A pergunta permanecia aberta. Era ele a pessoa que estava por trás do jogo e por trás do que aconteceu com Finn? Quando Cormac forneceu seu álibi, a investigação se encontrou diante de um marco importante. Para confirmar suas palavras, foi decidido realizar uma verificação minuciosa. Afinal, suas afirmações de que se encontrava no pub Lobo do Mar na noite de 12 para 13 de setembro, onde celebravam o aniversário de um parente, não podiam ficar sem atenção. Para entender se ele realmente esteve lá, os investigadores enviaram um grupo operativo para esclarecer todas as circunstâncias. Eles interrogaram mais de 10 testemunhas, pessoal do pub, visitantes, bem como os que estiveram com ele naquela noite. A verificação não se prolongou. Cada uma das testemunhas confirmou por vez que Cormac realmente se encontrava no pub desde a noite até muito tarde. Isso se tornou a primeira confirmação importante de seu álibi. Tudo coincidia. As testemunhas descreveram que ele se comportava como de costume, não criando barulho extra. Simplesmente sentava com uma pequena companhia e não saía até o fechamento do estabelecimento. Sua presença no pub foi confirmada não apenas por testemunhos orais, mas também por recibos de caixa com seus pedidos. Em cada um deles estava marcado o horário exato, que também correspondia aos relatos das testemunhas. Um dos recibos até indicava horário depois da meia-noite, o que retirou definitivamente todas as dúvidas de que Cormac podia estar neste momento em outro lugar. Nesta etapa, a investigação se deparou com uma virada importante. A polícia não tinha nenhuma razão para duvidar da autenticidade do álibi de Cormac. E agora restava apenas uma pergunta. O que havia acontecido naquela noite? Como pôde acontecer que os rastros levaram precisamente à estação baleeira? Se Cormac não estava no local, quem podia ter se encontrado naquele lugar naquele momento? Demorando-se nesta pergunta, os investigadores foram obrigados a concluir que todas as suspeitas contra Cormac eram errôneas. Foram apresentadas provas irrefutáveis que o excluíam do número de possíveis suspeitos. Protocolos, testemunhas, recibos, tudo confirmava seu álibi. Assim, em 17 de setembro, todas as suspeitas foram retiradas de Cormac e ele foi excluído do caso. Isso se tornou um marco importante na investigação, mas a investigação sabia que tudo apenas começava. Quem agora se encontrava no centro de sua atenção? Em 25 de setembro, os especialistas do laboratório criminalístico finalmente forneceram os resultados da análise da tinta encontrada nas pedras usadas no jogo. Todo este tempo, os investigadores esperavam que esta pequena, mas importante pista lhes desse novas oportunidades para na investigação. Assim que os resultados foram obtidos, eles confirmaram que a tinta nas pedras não era simplesmente tinta comum, mas um pigmento incomum e raro. Este pigmento inorgânico era usado na restauração de documentos antigos. Esta descoberta imediatamente atraiu a atenção dos investigadores. Por que alguém usou material tão específico para enigmas destinados ao jogo? E quem estava relacionado com este pigmento raro? Os investigadores começaram a procurar informações sobre fornecimentos deste pigmento. Encontrando-se na busca de componente tão único, eles enviaram consultas a empresas e fornecedores por todo o país. A polícia estudou cuidadosamente cada rastro possível, até se deparar com vários pedidos feitos nos últimos 5 anos. O que surpreendeu os investigadores? Um destes pedidos foi feito em Port Ciaran. Precisamente este pedido fez os investigadores voltarem a prestar atenção aos jogadores locais nesta história. Este novo rastro reduziu fortemente o campo de busca. Agora não era necessário procurar em diferentes partes do país. Tudo apontava para Port Ciaran. Mas quem era o cliente deste pigmento raro? Quem podia saber como e onde encontrá-lo? E para que precisava de material para a restauração de documentos antigos? A polícia começou a examinar a documentação deste pedido e logo obteve outra pista-chave. Toda a informação sobre a compra foi fornecida pela contabilidade da prefeitura. E como se descobriu, o cliente do pigmento estava relacionado com uma das instituições mais antigas e respeitadas em Port Ciaran, o Arquivo Municipal. Foi uma virada inesperada.
O arquivo municipal, lugar que usualmente se associa com conservação de documentos, os mais importantes para a história da cidade, agora se tornou o foco principal da investigação. Como podia uma pessoa que trabalhava em tal lugar estar relacionada com o jogo que levou à tragédia? A investigação, concentrando sua atenção nesta instituição, começou a analisar possíveis ligações entre seus funcionários e organizadores do jogo. Tudo agora apontava para o arquivo e para sua pessoa concreta, que era o cliente do pigmento. Isso se tornou uma nova etapa da investigação que agora devia revelar o nome de quem estava por trás do jogo, cujos enigmas levaram a resultado tão terrível. A investigação, apoiando-se no pedido de pigmento, deu outro passo importante na busca do possível culpado da tragédia. Os funcionários do arquivo municipal forneceram à investigação registros de serviço nos quais constava o pedido de pigmento raro para a restauração de mapas marítimos. Mas o pedido foi feito não pelo diretor do arquivo, mas por alguém mais que tinha acesso a materiais históricos e equipamento necessário. O pigmento foi pedido para trabalho concreto, e apenas certas pessoas no arquivo podiam ter acesso a isso. Esta pessoa era o assistente do arquivista, e seu nome imediatamente atraiu a atenção dos investigadores: Eamon Doyle. O prontuário pessoal de Doyle era bastante insignificante à primeira vista. 35 anos, solteiro, sem conexões sociais especiais, trabalha no arquivo há 10 anos. Externamente, ele não se distinguia entre seus colegas. No entanto, seu trabalho constante com documentos históricos e manuseio frequente de materiais raros se tornavam cada vez mais o centro de interesse da polícia. Mas neste caso, como no passado, os fatos secos do prontuário pessoal se tornaram parte importante do quebra-cabeça. Assim que o nome de Eamon Doyle apareceu nos protocolos, os investigadores entenderam que ele correspondia perfeitamente ao perfil elaborado anteriormente. Ele era uma pessoa educada, com conhecimentos profundos de história local, no entanto solitária, com contatos sociais limitados. Além disso, tinha acesso aos arquivos e era um dos poucos que podia se ocupar de restauração de documentos antigos usando o pigmento raro que encontraram nas pedras. Este novo suspeito, com seu comportamento secreto e acesso a materiais históricos importantes, despertou na polícia ainda mais suspeitas. No momento em que seu nome caiu no campo de visão da investigação, seu papel no jogo Pedras Sussurrantes se tornava cada vez mais provável. Doyle podia ser aquele que organizou todo este processo, se escondeu por trás do jogo e manipulou as crianças, sem notar como sua paixão pela história se transformava em algo muito mais sombrio. A polícia decidiu agir com cuidado, mas de forma decisiva. Eamon Doyle foi colocado em desenvolvimento como principal suspeito. Os investigadores começaram a preparação para observá-lo, sem revelar suas intenções. Todas as ações de Doyle agora se tornavam importantes. Ele se tornou o foco principal da investigação, e sua vida estava sob observação minuciosa. Foi estabelecida vigilância externa discreta, e cada passo de Eamon era cuidadosamente registrado. Este era um passo necessário, pois agora a investigação estava certa. O jogo passava para uma nova fase. A observação de Doyle prometia ser uma etapa importante. Tudo apontava para ele como figura central nesta história. Os investigadores sabiam que os próximos passos seriam decisivos. Mas era realmente assim? E o que ele escondia? As perguntas permaneciam, e só o tempo podia revelar todos os segredos que Eamon Doyle escondia. A observação de Eamon Doyle durou várias semanas, e seu comportamento neste período não dava à investigação certeza de sua participação na tragédia. Ele levava um modo de vida extremamente rotineiro. Cada manhã saía de casa para se dirigir ao trabalho no arquivo, onde passava a maior parte do dia. Depois do trabalho, voltava para casa, sem se demorar em lugar algum. Os contatos sociais praticamente estavam ausentes, e sua vida parecia banal e sem rosto, como a vida de uma pessoa que evita tudo o que é supérfluo. Externamente, Doyle não era notável em nada. Ele evitava a comunicação, não participava de eventos locais e raramente abandonava os limites de sua casa. No entanto, por trás de toda esta banalidade aparente se escondia um momento estranho que imediatamente atraiu a atenção dos investigadores. Cada noite, aproximadamente na mesma hora,
Doyle realizava viagens vespertinas numa bicicleta velha, abandonando o bairro de sua casa e se dirigindo em direção a trilhas abandonadas que levavam ao Recife Negro. Este desvio de sua rotina cotidiana se tornou o primeiro sinal de alarme. Por que uma pessoa que leva uma vida tão fechada decidia fazer essas viagens estranhas no período noturno? Apesar de Doyle não se aproximar diretamente da própria estação baleeira, suas viagens regulares em direção ao Recife Negro não podiam ser ignoradas pela investigação. Essas viagens eram estranhas, especialmente considerando seu modo de vida fechado. Possivelmente, precisamente este detalhe insignificante podia se tornar o elo entre ele e o local do incidente. Mas, apesar de todas as suspeitas, não havia pistas diretas que o relacionassem com o momento concreto da tragédia. No entanto, logo a investigação se deparou com um detalhe interessante que se tornou elemento importante na investigação. Depois de uma das caminhadas noturnas cuja data foi estabelecida, a atenção dos investigadores foi atraída pelo modelo de pneus de bicicleta usado por Doyle. Eram pneus raros, com sinais evidentes de forte desgaste, o que indicava uso intensivo. Os investigadores imediatamente notaram que o mesmo tipo de pneus foi encontrado no local do incidente, e este fato levou a uma virada importante na investigação. Tendo estudado os moldes de pegadas deixadas no caminho que levava à estação baleeira, os especialistas realizaram uma comparação com fotografias dos pneus usados por Doyle. Os resultados da perícia se mostraram impressionantes. As pegadas coincidiam com precisão milimétrica. Este foi um fato indiscutível que agora relacionava Doyle com o local do incidente e definitivamente o levou ao primeiro plano como principal suspeito. Com a obtenção de tal prova irrefutável, a investigação não podia mais deixar Doyle de lado. A perícia confirmou a coincidência completa das pegadas, e isso se tornou base legal para obter ordem de busca em sua casa e detenção. Neste ponto, a investigação passava para uma nova fase, mais ativa e decisiva. As expectativas dos investigadores agora estavam direcionadas não apenas para revelar sua ligação com o jogo, mas também para descobrir o que este homem enigmático escondia por trás de seu silêncio exterior e fechamento. Em 28 de setembro, no local de trabalho, Eamon Doyle foi detido sem qualquer resistência. Os funcionários da polícia entraram no arquivo e calmamente, sem palavras desnecessárias, o tiraram. Ele não tentou fugir. Não mostrou a menor resistência. Simplesmente ficou parado, como uma pessoa que já sabia há muito tempo que este momento chegaria. Talvez estivesse preparado, ou talvez simplesmente não esperasse que o pegassem tão rápido. Sua reação foi estranha. Passividade completa. Ele não tentou se justificar. Não tentou esconder algo. Ele simplesmente se calou e seguiu os policiais como se seu destino já estivesse decidido. Este comportamento imediatamente levantou questões. Ele estava ou chocado, ou sabia que nada o salvaria. No primeiro interrogatório, Doyle se desligou completamente de sua participação no ocorrido. Ele não tentava esconder sua falta de emocionalidade, como se nada importante estivesse acontecendo. Ele falava baixo, mas com segurança. Seu rosto não expressava nenhuma emoção, e mesmo naqueles momentos quando o confrontavam com provas diretas, ele não mostrava os menores sinais de medo ou ansiedade. Suas respostas eram curtas e claras. Não estou envolvido. Não sei nada sobre o que aconteceu. Apenas trabalho no arquivo. Mas os investigadores entendiam que estas palavras podiam ser simplesmente uma reação defensiva. É fácil negar sua participação se por trás não se escondem nem emoções nem sentimento de culpa. Mas assim que o interrogatório passou para perguntas mais concretas sobre as provas, sua calma começou a despertar ainda mais suspeitas. Os investigadores faziam perguntas sobre as pegadas de bicicleta encontradas que levavam diretamente à estação baleeira abandonada. A resposta foi simples, mas transparente demais. Apenas ando de bicicleta. A pergunta sobre o pigmento que foi usado nas pedras, ele respondeu com a mesma imperturbabilidade. É necessário para a restauração de mapas. As respostas eram lógicas demais e entediantes, não refletindo o menor interesse no que realmente estava acontecendo. Isso era estranho. Ele como que tentava fazer de tudo um quadro racional,
mas quanto mais falava, menos se acreditava em sua honestidade. Doyle evitava contato visual, sentado como em seu mundo, fechando-se dentro de sua cabeça. Seus olhos não encontravam os olhos do investigador, e isso criava a impressão de que ele era mais parte do ambiente que participante real do interrogatório. Cada uma de suas palavras soava como eco de pensamentos alheios, e não como respostas sinceras. Os investigadores registravam isso no protocolo. Ausência completa de emoções, nenhuma mudança na voz, nenhum sinal de estresse. O interrogatório continuou por várias horas, mas tudo terminou aí. Doyle permanecia imperturbável e suas respostas não mudaram. Ele não se cobriu de suor, não começou a se justificar, não tentou recuperar a confiança dos investigadores. Era uma resistência absolutamente intrépida, mas assustadora. Ele se fechou em si mesmo, e isso colocava a investigação num beco sem saída. Todas as tentativas de quebrar sua defesa não deram resultado, e embora os investigadores tentassem fazê-lo falar, Doyle não cedeu. E eis que, quando parece que todos os fios se enroscaram, a investigação faz uma pausa. Apesar de todos os esforços para obter ao menos alguma reação, Doyle se calava, não dando o menor pretexto para acreditar em sua culpa. Neste momento, os investigadores esperavam um último momento-chave que poderia revelar seus segredos. Paralelamente ao interrogatório, se realizava uma busca em sua casa. Possivelmente, precisamente lá estavam as respostas. Toda a atenção estava concentrada neste momento. Esta busca podia se tornar exatamente aquele passo que viraria o curso da investigação. A pergunta era apenas uma: que segredos escondia em sua casa? Quando os investigadores realizaram a busca na casa de Eamon Doyle, eles esperavam encontrar ao menos algumas pistas confirmando sua ligação com o jogo e, possivelmente, com os eventos trágicos que abalaram Port Kieran. E não se enganaram. A busca mostrou que Doyle realmente escondia em sua casa uma massa de materiais que poderiam dar respostas a muitas perguntas. No primeiro cômodo, onde guardava sua coleção, havia uma prateleira inteira cheia de livros sobre história local. Mas isso era apenas o começo. Por trás de um olhar atento a estes livros se escondia um detalhe muito mais importante. Entre outras coisas, numa das gavetas da mesa, os investigadores encontraram um caderno que imediatamente atraiu sua atenção. Era um caderno no qual Eamon Doyle fazia anotações, desenhava esboços e rascunhos, e nestes desenhos havia símbolos semelhantes aos que ele usou para o jogo Pedras Sussurrantes. Os símbolos eram idênticos aos que eram usados para compor as tarefas no jogo, e este fato se tornou a primeira prova real de sua autoria. O protocolo registrava que esta não era simplesmente uma descoberta casual. Era uma indicação direta de que Doyle era exatamente aquela pessoa que havia inventado todas essas tarefas. Mas o trabalho dos criminalistas não parou aí. Os investigadores decidiram verificar sua roupa de trabalho para a presença de microfibras que poderiam coincidir com as que foram encontradas na roupa do falecido. De sua jaqueta velha foram extraídas microfibras de cor azul, e isso já parecia suspeito. O laboratório realizou análise comparativa e o resultado se mostrou chocante. As microfibras na jaqueta de Doyle coincidiam com as fibras encontradas na roupa de Finn O'Connell. Esta era a prova física direta de que Doyle e sua vítima estiveram próximos em algum momento. Possivelmente tiveram contato antes do evento trágico. Mas o clímax da busca chegou quando os investigadores encontraram uma bússola antiga de latão que, como se descobriu, não era simplesmente parte da coleção de Doyle. Liam O'Connell, irmão do falecido, a reconheceu imediatamente. Era exatamente aquela bússola que figurava na última tarefa do jogo que seu irmão devia cumprir. Liam a reconheceu e disse exatamente: é ele. É exatamente aquele prêmio que Finn procurava. Esta bússola se tornou não apenas símbolo da última tarefa, mas também prova física da ligação entre Doyle e a tragédia. Agora tudo ficou claro. Eamon Doyle não era simplesmente o organizador do jogo, mas também aquele que o levou pelo caminho mortal. Esta descoberta definitivamente transferiu a investigação para uma nova fase. Agora a investigação possuía provas irrefutáveis de que Doyle não era apenas o arquiteto do jogo,
mas também a pessoa que possivelmente inconscientemente se tornou a causa do que aconteceu. No entanto, a pergunta permanecia aberta. Como exatamente tudo isso aconteceu? E ele era tão fechado como parecia à primeira vista? A investigação continuava aprofundando em sua vida, esperando revelar todos os seus segredos. Quando Eamon Doyle se encontrou novamente na mesa de interrogatórios, a investigação estava pronta para o momento decisivo. As provas agora eram irrefutáveis, e isso claramente mudou a atmosfera na sala. Ele já sabia que nem seu silêncio nem tentativas de se justificar poderiam salvá-lo. O investigador, sem perder tempo, colocou diante dele o caderno com esboços de símbolos. Era exatamente aquele momento quando Doyle já não podia negar o óbvio. Ele via os desenhos que havia desenhado ele mesmo, e agora eles jaziam diante dele como prova de sua participação no jogo, em sua criação. Doyle se calou. Ele não disse nada, nem tentou se justificar. Este silêncio foi o primeiro sinal de que sua defesa começava a desmoronar. O investigador continuou pressionando. Ele sabia que Doyle tinha outro ponto fraco: a bússola. Precisamente este objeto se tornou a gota d'água. O investigador colocou a bússola antiga de latão na mesa diante dele. Esta bússola era aquele objeto que Finn procurava na última tarefa do jogo e que agora servia como prova direta da ligação de Doyle com a tragédia. Quando Eamon Doyle a viu, seus olhos se escureceram por um momento. E este foi o momento quando ele não pôde mais esconder a verdade. O silêncio de Doyle foi interrompido. Ele se rendeu. Sob seu olhar cansado, como se o peso de tudo o que aconteceu pressionasse sobre ele, começou a falar. Eram testemunhos confessionais. Ele não tentava se justificar ou afirmar que era testemunha casual dos eventos. Ele confessou a criação do jogo, mas imediatamente acrescentou que não tinha intenção malévola. Ele dizia que não queria causar mal a ninguém. O jogo, segundo suas palavras, era apenas entretenimento, parte de sua paixão pela história. Ele não supunha que levaria a tais consequências. Doyle continuou sua versão dos eventos, tentando explicar que tudo aconteceu acidentalmente. Ele afirmava que o menino, encontrando-se na escuridão na estação baleeira, se assustou com ele, e num momento de pânico ele agiu impensadamente. Era um acidente no qual se viu envolvido não por sua vontade. Ele não pensava que tudo terminaria assim. Ele tinha certeza de que se Finn não tivesse se assustado, tudo teria sido diferente. Esta linha de defesa, que tudo foi casualidade, podia ser usada no tribunal. Mas os investigadores entendiam que isso era apenas tentativa de transferir a culpa para as circunstâncias nas quais Doyle, possivelmente, simplesmente não conseguiu lidar com seu próprio medo ou desejo de controlar tudo ao redor. Ele não percebia o quanto suas ações podiam influenciar aqueles que se tornaram parte de seu jogo. Eamon Doyle, como ele mesmo descreveu, chegou à estação baleeira por volta da meia-noite, exatamente no horário marcado. Ele levava sua bicicleta velha na qual andava por trilhas escuras e abandonadas. Quando se aproximou da estação, tudo estava mergulhado em trevas. Ele escolheu este lugar precisamente porque o conhecia como a palma da mão. O prédio velho abandonado era um lugar que não atraía a atenção, mas convinha perfeitamente para entregar seu prêmio anonimamente. Doyle calculava que tudo passaria rápido e sem barulho desnecessário. Ele não queria que alguém o notasse, e especialmente não queria que o identificassem. Ele não esperava que neste momento tudo saísse de seu controle. Quando Finn O'Connell chegou ao local, seus passos eram cautelosos, e seus olhos procuravam ao menos alguns sinais de movimento na escuridão. Ele possivelmente estava tenso, mas não tinha medo. Ele tinha certeza de que seu irmão lhe havia dito a verdade. Isso era apenas um jogo, apenas a última tarefa. Mas quando viu a figura escura parada na sombra, algo dentro dele se alarmou. Possivelmente sentiu perigo, mas na escuridão seu olhar não podia fixar exatamente quem estava diante dele. Ele se assustou. Este foi o momento quando seus instintos tomaram o controle. Ele gritou, tentando atrair a atenção, tentando de alguma forma se proteger. E neste momento seu grito se tornou a gota final para Doyle.
Para Eamon, este grito se tornou o sinal de que tudo havia saído errado, não como havia planejado. Em pânico, incapaz de lidar com as emoções, ele agarrou a primeira coisa que caiu em suas mãos. Era um pedaço enferrujado de cano que jazia perto da parte destruída da estação. Ele não pensava. Ele simplesmente agia. Em sua cabeça havia apenas um pensamento: não ser reconhecido, não ser pego. Ele levantou o cano e bateu. Um golpe. No momento do golpe, ele nem percebia o que havia acontecido. Ele mesmo não podia acreditar que suas ações pudessem levar a tais consequências. Finn caiu, e Doyle sentiu como seu coração começou a bater acelerado. Ele notou que o menino não se movia, que sua respiração havia parado. Este foi o momento quando o medo se tornou ainda mais forte que antes do golpe. A compreensão do que havia feito realmente o paralisou. Ele não podia permitir que o pegassem. Não tinha escolha. Ele arrastou o corpo 15 metros do local do incidente e o empurrou para o porão, no reservatório de água, onde a água podia esconder todos os rastros. Esta era a única saída para ele, em sua opinião. Em sua cabeça girava o pensamento de que se escondesse tudo, nada seria provado. Ele tentava se acalmar, mas todas suas ações se pareciam mais com pânico que com cálculo. Ele não queria fazer isso, mas naquele momento não conhecia outro modo. Tudo que lhe restava era se esconder e esperar que os rastros não fossem encontrados. No entanto, apesar de seus esforços, tudo isso não podia permanecer escondido. Este caso se tornou não simplesmente tragédia, mas catástrofe que o levou ao desmascaramento inevitável. Quando a investigação descobriu todas as provas, suas ações se tornaram indiscutíveis. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, e agora era impossível voltar tudo atrás. Em maio de 2004, vários meses após a tragédia, o caso de Eamon Doyle finalmente chegou ao tribunal. A acusação apresentou no tribunal uma base probatória sólida. Cada uma das provas estava relacionada com as ações do acusado, e todas levantavam o mesmo quadro terrível. Os especialistas contaram detalhadamente sobre as microfibras encontradas que coincidiam com as que estavam na roupa do falecido. Foram apresentados o caderno com esboços de símbolos que Doyle mesmo desenhava, a bússola encontrada em sua casa e as pegadas de pneus de bicicleta que coincidiam com as que Eamon usava. Todos estes elementos se acumulavam, confirmando a participação de Doyle nos eventos que aconteceram no Recife Negro. Além disso, a acusação trouxe ao tribunal também os testemunhos confessionais de Doyle feitos durante o interrogatório. Este foi um momento importante, pois apesar de suas tentativas iniciais de negar sua culpa, ele finalmente revelou a verdade. Ele admitiu que organizou o jogo, que usou as crianças como parte de suas fantasias, mas afirmava que não queria causar mal a elas. Suas confissões se tornaram a base para a acusação de homicídio não premeditado. No entanto, a defesa de Doyle tentava encontrar ao menos algumas brechas. O advogado afirmava que seu cliente não tinha intenção malévola, que as ações de Doyle não foram premeditadas. Ele insistia que a morte do menino foi acidente trágico ocorrido num momento quando Doyle mesmo se encontrou em pânico. Ele explicava isso por nervosismo, medo e indecisão. O advogado tentava mostrar que naquele momento, quando a situação saiu de controle, Doyle não podia perceber toda a gravidade de suas ações. A defesa qualificou as ações de Doyle como resultado de acidente trágico ocorrido em estado de afeto. Ele não queria matar. Tudo aconteceu por causa de sua incapacidade de controlar emoções no momento crítico. Este foi o argumento principal da defesa que foi usado para suavizar a culpa do acusado. Mas ao mesmo tempo a defesa não conseguiu explicar por que Doyle escondeu tão impiedosamente os rastros de suas ações e por que não tentou ajudar. Mas pelo contrário, jogou o corpo na água. Depois de vários dias de discussão, os jurados emitiram seu veredito. Apesar das tentativas da defesa, eles reconheceram Eamon Doyle culpado. Ele foi reconhecido culpado de homicídio não premeditado, e não de homicídio intencional. O tribunal o condenou à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 18 anos. Esta foi a conclusão cruel de uma história que começou como jogo inofensivo, mas terminou com tragédia que destruiu as vidas de todos que estiveram relacionados a ela.
O processo judicial trouxe confirmação definitiva de que Doyle era responsável pelos eventos que causaram a morte. Mas ao mesmo tempo restou território inexplorado. O que o levou a tais ações e que demônios se escondiam por trás de sua personalidade fechada? Esta pergunta permaneceu aberta. E possivelmente apenas com o tempo aparecerão novos detalhes. Depois que o caso foi fechado e Eamon Doyle recebeu sua sentença, o jogo Pedras Sussurrantes foi para sempre eliminado da memória de Port Ciaran. Em resposta à tragédia, a polícia confiscou todas as pedras restantes que estavam escondidas em lugares secretos por toda a cidade. As pedras com símbolos desapareceram, e com elas se foi o próprio fenômeno do jogo que por tanto tempo manteve em tensão os habitantes locais. Estes esconderijos misteriosos, que se tornaram símbolos de aventuras infantis, nunca mais animaram as ruas da cidade. Com o desaparecimento destas pedras, desapareceu o próprio jogo. Ninguém mais ousou continuá-lo. Ela permaneceu apenas um capítulo sombrio na história da pequena cidade costeira. A tragédia teve impacto indelével não apenas na cidade, mas também naqueles que se viram envolvidos nestes eventos. A família O'Connell, arrasada pelo horror do ocorrido, não conseguiu permanecer em Port Ciaran. Em 2005, tomaram a decisão de deixar sua cidade natal e partir. A venda de sua casa foi parte daquele processo pelo qual tentavam se arrancar das lembranças dolorosas. Este gesto simbolizava sua tentativa de começar uma nova vida, longe do lugar que agora estava relacionado com o pesadelo. Port Ciaran perdeu não apenas uma família, mas também parte de sua história, já que este caso se tornou aquilo sobre o que ninguém queria falar, mas todos lembravam. A estação baleeira abandonada, onde uma vez se escondeu a tragédia, também não podia permanecer muito tempo como era. Em 2008, a prefeitura, decidindo apagar este símbolo da memória da cidade, tomou a decisão de demolir a estação. Agora, em seu lugar, restou o vazio. A terra, uma vez impregnada de eventos, agora estava abandonada, como o lugar onde aconteceu o horror, e o lugar que se tornou marco triste na história da cidade desapareceu do mapa. Não obstante, apesar de a investigação ter terminado e todas as provas terem sido apresentadas, nem todas as perguntas foram resolvidas. Em seus testemunhos, Eamon Doyle não conseguiu explicar claramente por que escolheu precisamente este lugar para a última tarefa do jogo. Por que escolheu a estação baleeira abandonada no Recife Negro? Por que precisamente este lugar se tornou o ponto final de seu jogo sombrio? Suas palavras sobre que era um lugar conveniente para o prêmio soavam apenas como justificativa, mas não explicavam os motivos reais. Os motivos de Doyle permaneceram enigma. Por que precisamente este lugar ele escolheu para seu jogo? Esta pergunta permaneceu sem resposta, e possivelmente precisamente isso deixou no caso a sensação de estranha irracionalidade. A tragédia ocorrida no Recife Negro tinha facetas pouco claras demais, e apesar do final da investigação, nem todas as peças do quebra-cabeça se compuseram numa imagem. Permanecendo sem decifração completa, o caso continuou perseguindo aqueles que alguma vez estiveram relacionados a esta história.